a comer o fruto proibido. O pintor renomado Rafael chegou a pintar um quadro de Lilith, da cintura para cima a Lilith, da cintura para baixo o corpo da serpente no Éden, em 1508. De acordo com essa interpretação da criação humana de Gênesis, nós vamos ver numa obra judaica, o Alfabeto de Ben Sira, que foi datado entre os anos 600 e 1000 depois de Cristo. Lilith teria sido criada por Deus com a mesma matéria de Adão. Deus fez o homem do pó da terra e teria feito Lilith com o pó da terra também. Só que ela não queria ficar por baixo na hora da relação, e ela queria ficar por cima, porque ela dizia: eu também fui feito da terra, então eu quero ficar por cima. Aí virou aquela guerra entre eles. E eu vou ler aqui um pedacinho do que está escrito no Alfabeto de Ben Sira, porque diz assim, palavras de Lilith: por que devo me deitar embaixo de ti? Por que devo abrir sobre o teu corpo? Por que devo ser dominada por ti? Contudo eu também fui feita do pó, e por isso sou tu igual. Adão retrucou: eu não vou me deitar embaixo de você, apenas por cima, pois você está apta apenas para estar na posição inferior, enquanto eu sou superior. Lilith respondeu: nós somos iguais. Era briga de casal, iguais um ao outro. Consideramos que ambos foram criados a partir da terra, mas eles não deram ouvidos um ao outro. Quando Lilith percebeu isso, se pronunciou o nome inefável e voou para o ar. Adão orou ao seu Criador, soberano do universo: a mulher que você me deu fugiu. Ao mesmo tempo, Deus enviou 3 anjos para trazê-la de volta. Os 3 anjos foram, insistiram com ela, mas era mulher, né? Ela não quis voltar. Ameaçaram afogá-la, porém ela se recusou a voltar. Sendo assim, Deus condena ela a perder 100 filhos por dia. Desde então, para proteger os recém-nascidos dessa influência de Lilith, as pessoas colocam amuletos com o nome desses 3 anjos: Svin, Sisvin e Ismglov. Seriam os 3 anjos que foram trazer Lilith de novo. Isso, lógico, tá? Eu estou falando de uma lenda, não vai sair pregando isso nas igrejas igual alguns pregadores, não, pelo amor de Deus. No livro de 1 Enoque, que é um apócrifo, capítulo 69, verso 6, Gadriel teria entrado no Éden para tentar Eva a comer do fruto. Não fala maçã também, pelo amor de Deus, tá? Tem muita gente que eu já vi falando: Eva comeu uma maçã, tadinha de Eva. Até, outra coisa acerca da queda do diabo, que nós temos que observar. Até Gênesis 1:31, parece-nos que não houve queda alguma. Até Gênesis 1:31. Mas o diabo caiu entre Gênesis 1 e Gênesis 2, não dá para falar sobre isso, que tinha que ser um estudo só para isso, para refutar essa teoria do gap, do intervalo, a teoria do hiato. O diabo caiu entre Gênesis 1 e Gênesis 2, derrubou a terra ficou sem forma, vazia, Deus teve que reformar a terra de novo, aquela história toda. Até Gênesis 1:31, não tem como isso ter acontecido. Por quê? E viu Deus tudo quanto tinha feito, e viu Deus que era Tov Meod, muito agradável, muito bom. Está assim no original. E viu Deus que era muito bom. Ou seja, toda a criação de Deus até o sexto dia, até o sexto dia, estava perfeita. Será que Deus ia falar: e viu Deus tudo quanto tinha feito e era muito bom, sabendo que houve uma queda no mundo angélico, que o diabo foi lá e bagunçou com tudo? Então, até Gênesis 1:31 parece que não teve revolta nenhuma contra Deus. Segundo o dicionário Wycliffe, que é bem famoso aqui, quem tem o Wycliffe, que foi ele que traduziu a Bíblia para o inglês também, o dicionário Wycliffe, ele vai datar, vai dar uma hipótese de quando teria sido a queda do diabo, e não é tão legal como a que a gente ouve, né? Não é tão emocionante. Segundo o que está escrito, na tentativa de Satanás tentar conseguir a adesão da raça humana para se revoltar contra Deus, em Gênesis 3:14, quando o diabo, na forma de serpente, entra dentro do jardim e tenta Eva, aquela seria a revolta que a Bíblia fala, tá? Então, segundo John Wycliffe, ele vai pensar que Gênesis 3:14, quando a serpente entra no jardim para tentar Eva, para persuadir Eva a se voltar contra Deus, seria a queda, né, que ele vai acabar caindo. Aí eu faço algumas perguntas. Em Gênesis 3:14, Deus vai dizer: por quanto fizeste isso? O que ela fez? Maldita será
ela era maldita antes ou não? Aí no verso 15, porém inimizade entre ti e a mulher, eles eram amigos antes ou não? Entre a sua semente e a semente dela, eles eram amigos antes ou não? Deus colocou rivalidade, ódio entre a serpente e a mulher, ou seja, eles eram parceiros, amigos antes ou não? Ficou só essa dúvida, né? Um outro ponto acerca da criação do diabo, ou da queda do diabo, nós vamos encontrar também na Mishnah. A Mishnah é um compêndio escrito da tradição oral da Torá, que seria lendas também, e ela vai narrar que Deus criou os demônios, Deus já criou demônio, a Mishnah vai dizer isso, e criou na sexta-feira. Está escrito no livro de Abot 5:6, 10 coisas foram feitas na véspera do Shabat. Aí vai falando, e a última, alguns dizem também, os espíritos malignos. Então nós vemos que nós não conseguimos falar quando foi a queda, como foi a queda até agora. Acerca dos nomes do diabo, os nomes. O diabo tem vários nomes, tem até um livro em português que fala todos os nomes do diabo, e é quase 100 páginas, é muito nome, todas as culturas do Brasil, fora, todos os nomes do diabo. Mas o diabo vem sendo identificado por alguns nomes que provêm da tradição judaica, que é muito famoso. Um exemplo, Beliar, Belial, Azazel, Samael, Mastema, Asmodeus, Beelzebub, Beelzebu. Em várias culturas nós vamos encontrar Lúcifer, que é a nossa latina, diabo. No livro de Enoque ele é chamado de Gadrael. Os essênios chamavam de Melquidrecha, que seria o espírito do caos, Mastema, e por aí vai. Ele tem vários nomes na história, né? Mas o primeiro nome que é o mais famoso seria Satanás, né? Satanás no hebraico é Satã, e significa adversário, opositor ou evitador. Ele é utilizado várias vezes na Bíblia Sagrada, mas nem sempre o vocábulo diabo Satanás, é para se referir a Deus, ao inimigo das nossas almas. Nem sempre o vocábulo de Satanás é para se referir ao inimigo de nossas almas. Às vezes, Satanás é usado para se referir a uma pessoa que está sendo como adversário. Nós vamos encontrar em 1 Samuel 29:4, na sua Bíblia, como está em português, você vai ver adversário, que no hebraico é Satã. Adversário não é um nome próprio, tá? É um adjetivo, Satã. Nós vamos ver que também ele é usado para algum inimigo, e também esse vocábulo Satã é usado para Deus, no Antigo Testamento, para o anjo do Senhor. É usado para Deus? Números 22, verso 22 e 32, eu vou ler aqui no hebraico, está escrito, Mal'ar Adonai Bederer Le Satan, Mal'ar Adonai Bederer Le Satan. Aí vai dizer que Deus estava no caminho para impedi-lo, ou seja, como adversário, como Satanás. Deus estava como se fosse Satanás, porque Satanás não é o nome próprio do diabo, tá? É um adjetivo que significa adversário. Então, na verdade, Satanás não é quem ele é o que ele é. O que ele é, adversário. Daqui a pouco eu vou explicar por que a Bíblia não traz nome para Satanás. Tem um sentido também isso. Quando o termo Satã é usado para se referir ao oponente de Deus, ele sempre vai vir, na maioria das vezes, acompanhado do artigo, o artigo definido. Vai vir Satã, ou seja, o Satanás, o Satã, porque não é um nome pessoal. Satanás é um título, é o que ele faz, é o que ele é. E no ambiente bíblico, alguém que não possui um nome era uma pessoa amaldiçoada. A pior das maldições era: riscarei o teu nome da face da terra. Quem já ouviu essas profecias na Bíblia? Riscarei o nome dele da face da terra. Era uma maldição. Você não levar o nome, você era uma pessoa amaldiçoada. Então o diabo não tem nome. Quando diabo, Satanás são adjetivos, são títulos, o que ele faz. Satanás, adversário. Diabo, acusador. É o que ele faz. Ele não tem um nome, porque não tem um nome no ambiente bíblico, é uma das piores maldições que se pode ter. Satã vai aparecer 24 vezes no Antigo Testamento, mas só vai surgir como uma personalidade do mal num contexto mais tardio. Quando nós vemos um outro nome acerca do diabo,
nós vamos encontrar um bem famoso, que seria o mais temeroso também, Lúcifer. Segundo alguns, Lúcifer seria o nome próprio do diabo, né? Lúcifer seria o nome próprio do diabo, segundo alguns pastores que mexem até com exorcismo, diz que estava lá, tirando o demônio saía, e de repente Deus falou com ele, é porque quem está aí é o Lúcifer. Aí ele falou, vixe, então tem que mudar tudo aqui, porque quem está aí é o Lúcifer, né? Aqueles livros também, a Divina Revelação do Inferno, que foi lá no inferno, aí viu o Lúcifer, e o Lúcifer estava fazendo a reunião, tal, aquela coisa toda. E se eu falar para os irmãos que Lúcifer também não é o nome do diabo? Aí tu vai falar, mas como assim? Mas Lúcifer só apareceu no quarto século, até o quarto século não tem Lúcifer na Bíblia. Por quê? Lúcifer veio quando Jerônimo traduz a Bíblia para o latim. A primeira, ele aparece uma vez na Bíblia hebraica e 6 vezes nas nossas Bíblias normais, que é Antigo e Novo Testamento, 6 vezes. Aí Lúcifer pegou o vocábulo Heilel, em hebraico, Heilel, que é o brilhante, o que leva à luz, e Heilel no latim é Luxfero, ou Lutifero, ou Lúcifer, depende do latim que você fala, tem várias maneiras de falar. Lúcifer é a tradução do hebraico Heilel, que é o brilhante, o que leva à luz, ou a estrela da manhã. A Septuaginta vai traduzir como Eóforos, que seria aquele que porta a luz. Mas e aí, Lúcifer é ou não é o nome do diabo? Por que não é? Essa ideia de que Lúcifer é o nome do diabo começou a ser pregada com Jerônimo, que foi quem traduziu a Bíblia para a Vulgata, no quarto século, em uma nota de rodapé, quando ele traduz Isaías 14, aonde vai aparecer como caíste do céu ou a estrela da manhã, que no caso Lúcifer, né, no latim, e ele vai atribuir que Isaías 14 falava do diabo. Aí logo ele coloca Lúcifer como se fosse a própria pessoa do Satanás. Mas a hermenêutica dos pais da igreja visava interpretar o Antigo Testamento em função do Novo. E isso faz com que muitos textos fiquem sem sentido. Quando Jerônimo coloca o nome do diabo como Lúcifer, isso vai se popularizar com a tradução de King James, que ele mantém o vocábulo Lúcifer lá, mesmo estando em inglês, mas mantém Lúcifer, e como a King James foi a que mais explodiu, né, a que mais se propagou, isso ficou sendo atribuído. Em algumas traduções no português, se alguém tiver, né, a tradução de Figueiredo, que é portuguesa também, em Isaías 14 vai estar escrito, como caíste do céu, ó Lúcifer, tu que ao ponto do dia parecias tão brilhante. Então nós vemos que ficou, mas já foi consertado. Se você voltar na sua Bíblia, não está Lúcifer mais, tá? Estrela da manhã. Qual é o problema de dizer que Lúcifer é o nome do diabo? Pergunte qual? Só para os irmãos acordarem. Pergunte qual? Qual é o problema, irmão, de falar Lúcifer é o nome próprio do diabo? Eu vou falar o problema para os irmãos, mas deixa eu fazer o contra-argumento aqui de Isaías 14. Tem gente que pega Isaías 14, vamos lá para Isaías 14 agora, fazer a exegese de lá. Isaías 14, no verso de número 13. Isaías 14, 12, perdão. Eles vão pegar do verso 12 até o verso 15 e vai dizer que esse momento aqui de Isaías, Deus estava falando quando Satanás queria subir acima das estrelas de Deus para edificar o seu trono lá. Então eles vão dizer aqui a Satanás, então a estrela da manhã seria Lúcifer, que é o diabo. Quando nós vemos Isaías 14, por questões de hermenêutica e exegese, não pode ser atribuído também a Satanás, tá? Esse texto aqui de Isaías 14, 12 até o 16, até o 15, muitas pessoas vão pregar como se fosse Satanás, mas hermeneuticamente e exegeticamente é improvável, quase que impossível de ser o diabo aqui nesse texto também. Mas a versão que eu conheci era mais emocionante, né? Aquele negócio, vou subir e tal, até para pregador fica mais emocionante. Mas escute só, vamos olhar aqui um pedaço aqui, o verso 4 de Isaías 14, em 4 tradução. Eu tenho aqui a Revista Corrigida, que vai dizer, proferirás esta palavra contra o rei da Babilônia. Eu tenho a Revista Corrigida Fiel, onde diz, este provérbio contra o rei da Babilônia.
Eu tenho a SBB que diz: usarás esta parábola contra o rei da Babilônia. E eu tenho a VC que vai dizer: cantarás essa sátira contra o rei da Babilônia. Ou seja, o capítulo 14 de Isaías é o quê? Uma parábola, um provérbio, uma sátira contra quem? O rei da Babilônia. Já está lá no começo do verso. Está lá, capítulo 14, verso 4. Então proferirás esse dito contra o rei da Babilônia. Já está lá no começo. Ou seja, essa profecia, ela seria proferida contra um rei com esse gênero literário. Isso ficou bem claro aqui, não ficou? Que a profecia ela tinha um rumo certo. Outra coisa, o vocábulo rei Lel, que seria a estrela da manhã ou brilhante, que foi traduzido como Lúcifer, era o rei da Babilônia, ou a própria Babilônia, e não Satanás. Por quê? Se nós olharmos no verso 4 ainda, por que Deus chama a Babilônia de estrela da manhã? Olha o verso 4, o finalzinho do verso lá, ó. Como cessou o opressor, a cidade, o quê? A cidade dourada. Ou seja, então Deus estava fazendo uma sátira, como caíste do céu, ó estrela da manhã, que rei Lel, ó brilhante, como você caiu do céu, brilhante. Porque a cidade de Babilônia era chamada de cidade dourada, era uma cidade rica, cheia de ouro. Aí vamos dar um exemplo que Isaías 14, 12 em diante fala de Satanás, correto? Vamos partir desse pressuposto. Se Isaías 14 fala de Satanás, me explica o verso 12. Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Que nações ele debilitava antes da sua queda? Vamos dar um exemplo, aqui é Lúcifer, e Lúcifer vai subir ao trono para fazer guerra com Deus. Como ele caiu, tu que debilitava as nações. Quais eram as nações que ele debilitava antes da sua queda? Nenhuma. Mas o rei da Babilônia debilitou várias, inclusive o próprio Israel, ou Judá, né? Israel não, Judá. Israel foi levado pela Síria, Judá pela Babilônia. Levou embora para o cativeiro, durou 70 anos, ele debilitava as nações. Nós vamos ver também no capítulo 14, verso 8, que as pessoas vão se alegrar com a queda da Babilônia. Olha aqui, ó. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caístes, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Ou seja, desde que a Babilônia caiu, ninguém mais faz guerra contra a gente. Aqui é a queda da Babilônia, que aconteceu, nós vemos que aconteceu. Depois da Babilônia veio os medos e persas. Babilônia caiu, veio os medos e persas. Então, quem lê o verso 13 também, vai falar, o verso 13 está dizendo que o diabo queria subir até os céus, não é isso? Aí eles vão recitar: e tu dizias no seu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, das bandas do lado do norte. Aí, o céu tem agora lugar geográfico. O que é as bandas do norte? No hebraico está escrito de Safon. Safon seria um monte que tinha 1.770 metros, cerca de 1.770 metros de altura, e na mitologia cananeia e da Babilônia, aquele monte seria como o Monte Olimpo, aonde os deuses moravam. Aí Deus vai dizer: olha, você dizia no seu coração, eu vou subir, vou fazer meu assento lá no monte de Safon, na banda do norte, é referência de Safon, ou seja, lá onde estão os deuses. Mas, contudo, será abatido. Tá, o quarto ponto, porque não pode ser o diabo. Lúcifer não pode ser o nome do diabo, porque Lúcifer é um substantivo, não é nome próprio. Ninguém é chamado cadeira, mesa, casa, ninguém chama esses, vou colocar o nome do meu filho bonito, qual? Prédio. Não, é um substantivo, não é nome próprio. Lúcifer é um substantivo latino, Helel, hebraico, que é o brilhante, aquele que está brilhando, aquele que está aceso. Lúcifer. Outra coisa, sabe por que é impróprio Lúcifer ser o nome do diabo? Porque se o diabo, já que o diabo é um anjo também, diabo e seus anjos, ele deve ser anjo, com certeza. Deus não dá nomes latinos para anjo. Todo anjo tem nome em hebraico: Samuel, Rafael, Miguel,
Gabriel, todos os que terminação em El, que é Deus. Miguel, quem é como Deus? Gabriel e aí por diante. Não tem nome latino para anjo na Bíblia. Todo anjo na Bíblia é chamado por nome em hebraico. Não tem. Outra coisa, no verso 16, o profeta vai falar no verso 16, olha aqui, ó. E os que te virem te contemplarão e considerar-te-ão e dirão: é este o varão? Uai, não era o diabo? É este o varão que fazia estremecer a terra e os reinos? Nós vamos ver que o profeta falou: não é esse o varão? Não é este o varão que fazia estremecer as terras e os reinos? Se nós olharmos também num contexto mais amplo, nós vemos que a partir do capítulo 10 de Isaías, o profeta está profetizando contra vários reinados, e o capítulo 14 ele está falando contra a Babilônia, sem falar que aquele verso 4 que nós lemos, levanta uma parábola contra o rei da Babilônia. Sétimo ponto, quando se diz que o nome de Lúcifer seria o nome do diabo, que essa associação de Jerônimo foi um erro gravíssimo, ele associar Lúcifer como sendo o diabo, e trouxe problemas lá no Novo Testamento. Qual é o problema? Qual é o problema no Novo Testamento? Na Vulgata, que é a versão latina, o Lúcifer aparece 5 vezes, era para ser 6, uma Jerônimo tirou, aparece 5 vezes, e Lúcifer aparece em 2 Pedro 1,19, aonde Pedro vai dizer que a estrela da manhã nasce em vossos corações. Eu não falo latim, eu vou ler aqui mais ou menos, tá? Me cambaleando, como ficaria? Eu tenho aqui a versão latina, ficaria: et rabenos firmiorem propectium sermonem cui benefacitis aditentis cassi lucernai lucente e calignoso loco donec dies in lucestai et Lucifer oriator in corbibus vetris. Ou seja, que a estrela da manhã nasce em vossos corações. No latim ficou que Lúcifer nasce em vossos corações. Aí ficou um erro, ficou estranho. Aí lá em Apocalipse 22:16, quando Jesus fala que é a brilhante, resplandecente estrela da manhã, e aí ficou, ele trocou, em vez de falar Lúcifer, aí Jerônimo colocou Stella splendida et matutina, que é um sinônimo da palavra Lúcifer, mas poderia ter colocado ego Jesus sum Lúcifer, eu sou Lúcifer. Se nós atribuímos que Lúcifer é o nome do diabo, o mesmo próprio, Pedro vai dizer que Lúcifer nasce nos vossos corações, e Jesus vai dizer no Apocalipse: eu sou Lúcifer. Então Lúcifer, na verdade, é um substantivo que significa o que brilha, o brilhante, a estrela da manhã. Entenderam até aqui? Graças a Deus. É por essa razão, irmãos, que nós vamos ver uma coisa engraçada. Até o 4º século da igreja, nós vamos ver muitas pessoas sendo chamadas pelo nome de Lúcifer. Sabia disso? Inclusive, nós temos até um santo da igreja católica, que o nome dele é Lúcifer. Ele é o São Lúcifer, e ele era um bispo de Sardenha, bispo da cidade de Sardenha, e lá na cidade de Sardenha tem a única igreja São Lúcifer conhecida. Pesquisa no Google, você vai ver. No Google Maps, você vê a igreja. A única igreja São Lúcifer conhecida, e um santo da igreja católica com o nome de São Lúcifer. Porque até o 4º século antes de Jerônimo, Lúcifer não tinha nada a ver com o diabo. Aí Jerônimo, quando vai fazer a Vulgata, coloca na nota de rodapé, Isaías 14:12, é Lúcifer, aí pronto, Lúcifer é o nome do diabo, espalhou. Aí, quando nós vamos ver no YouTube aqueles vídeos sensacionalistas, diz que a igreja católica ela é demoníaca, ela adora o diabo. Por quê? Tem um cântico da igreja católica que não é um